Olá, bom dia! São 11 horas e 36 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Márcio Santana, sócio-diretor da Econ Energia, uma das principais comercializadoras independentes de energia elétrica do Brasil. Ele veio explicar como economizar até 25% na conta de luz. Sabe como? Com a geração distribuída. Um modelo que utiliza energia gerada por fontes renováveis que estejam conectadas na mesma área de distribuição do consumo. Vamos saber como isso funciona daqui a pouco. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do programa, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe os alertas de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro, vamos para o telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações quentes começa com o Ibovespa. Na sexta-feira, o principal índice da B3 recuou 0,65% aos 83.061 pontos. Na semana, o Ibovespa perdeu 2,5%. Está havendo uma onda de venda de ações para rebalanceamento das carteiras, principalmente com a normalização da política monetária dos Estados Unidos. Agora há pouco, o índice estava em baixa de 0,20% aos 82.914 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. Desde a sexta-feira, 11 de maio, a moeda americana vem se valorizando. A alta é de 6,8% no período. Em 2018, a valorização já chega a 12,9%. O dólar, que era negociado a R$ 3,74 na sexta-feira, há 15 minutos atrás estava sendo negociado em baixa de 0,71% aos R$ 3,71. Para fechar o giro de informações quentes desse final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é a reeleição do presidente Maduro. Maduro é reeleito em eleição questionada pela oposição. A segunda manchete principal é a Lava Jato. Operador MDBista confessa crime e entrega 7,5 milhões de dólares. E aqui, obviamente, o nosso destaque é o programa de hoje. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana é a Uber, na capa que vocês podem ver aqui ao meu lado. Em entrevista exclusiva a Dinheiro, o CEO do aplicativo de transporte, Dara Khosrowshahi, conta o que está fazendo para recuperar a confiança dos consumidores depois de uma série de escândalos de assédio sexual e moral que envolveram a startup. E o Brasil será fundamental nessa estratégia. Leia a reportagem completa na revista que está nas bancas e nas plataformas digitais da Dinheiro. Eu volto para o telão para mostrar qual que é o tema da nossa semana, como economizar até 25% na conta de luz. O Márcio Santana da Econ Energia está aqui conosco nos estúdios para explicar como conseguir essa redução. Márcio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu gostaria que você começasse explicando um pouquinho o que é a geração distribuída para quem não entendeu direito ou não sabe como funciona essa nova modalidade no setor de energia. Tá bom, Márcio. Bom, antes de falar o que é a geração distribuída, é importante talvez a gente falar um pouco da Econ, o que a Econ faz, para a gente entender o contexto de onde surgiu a geração distribuída. Bom, a Econ é uma comercializadora de energia, nascida em 2002, nós somos um dos principais comercializadores independentes do Brasil, e uma das funções, e a principal função da Econ, é a comercialização de energia no ambiente de contratação livre. Então, para ficar claro... O que é a contratação livre e como funcionam essas modalidades no Brasil? Acho que é importante. Existem dois ambientes de contratação de energia no Brasil, um ambiente regulado e um ambiente livre. Existe uma regulação que permite a migração de clientes que estejam no mercado regulado, que somos nós em casa e algumas indústrias, migrarem para um ambiente de livre contratação. A regulação, ela diz um número de 500 kW de demanda contratada. Isso é uma conta mensal de algo em torno de R$50 mil. Esse é o chamado mercado livre de energia. Consumidores que tenham essa característica, ou menor que essa característica de R$50 mil por mês, não tem muita opção de buscar a economia na sua conta, que não sejam projetos de eficiência. Por exemplo, faça um retrofit no ar-condicionado, troca as lâmpadas para lâmpadas de LED para economizar, mas chega um momento que você não tem outra ação para se fazer. A geração distribuída, ela foi regulamentada no final do ano de 2015. Ela trouxe uma característica de operação que, para deixar um exemplo que fique mais claro, é como se você instalasse placas solares no telhado da tua casa. E essas placas solares, por exemplo, a tua residência consome 500 kWh
e essas placas, a somatória de geração delas é de 800 kWh. Tá, tem uma sobra aí, né? Tem uma sobra. Consome 500, 300 está sobrando ali para você. Na tua casa você consome todos os 500 e os 300 adicionais eles seguem para a rede, na redistribuição da distribuidora local. Essa energia ela se torna um crédito. E você, detentor desta energia, porque você é detentor da usina, você determina para onde vai esse crédito. Pode ser para minha casa, para sua casa. E por que crédito, Márcio, e não dinheiro? Por que não pode ser em recursos? Porque é um modelo, não existe na geração distribuída uma relação comercial reais por megawatt-hora. O que acontece, na verdade, usando o mesmo exemplo que eu te falei, é como se eu instalasse uma usina solar, eólica, de biomassa, gás natural ou uma CGH, num ambiente dentro da mesma distribuidora. Esta geração, na verdade, para o sistema, ela não é uma geração, é um consumo. Ela paga demanda, ela tem toda uma característica de consumo e tudo que ela gera segue para a rede como crédito. Tá. Esse crédito ela é distribuído no mesmo exemplo que eu te dei. A regulamentação ela prevê duas características de contratação, seja por consórcio ou por cooperativa. A partir que esses mecanismos estejam criados, essas figuras jurídicas, elas arrendam esse ativo de geração e se apropriam de todos esses créditos, distribuindo proporcionalmente aos seus componentes, tanto do consórcio como da cooperativa. Quer dizer, esse crédito você pode distribuir entre seus amigos ou entre as suas pessoas que estejam ali naquele lado. Nós estamos aqui, eu e você teve uma sobra de 300 naquele nosso exemplo, você pode me dar parte desse crédito? Posso te conceder esse crédito a qualquer cliente que esteja conectado à mesma distribuidora daquela geração. Tá. Então, usando aqui São Paulo, se eu construir uma usina dentro da área da Eletropaulo, eu posso disponibilizar esses créditos gerados por essa usina para qualquer cliente que esteja conectado dentro da área da Eletropaulo. Isso é importante para uma grande empresa ou uma empresa rede varejista, por exemplo, que tem nessa mesma área várias lojas, ele pode distribuir isso nas lojas, esse crédito nas lojas. Com certeza, é uma grande opção e uma grande alternativa para a redução do custo de energia. Uma rede de lojas, uma rede de farmácias, agências bancárias, que não se enquadram àquela característica que eu te falei do Mercado Livre, já fizeram toda a lição de casa de como otimizar o seu consumo de energia. A principal opção hoje de economizar financeiramente é a geração distribuída. E como é que está esse mercado já? Já tem muita gente procurando? Como é que vocês estão atuando e trabalhando para esse mercado? Esse mercado, como eu te falei, ele foi regulamentado no final de 2015. O mercado estudou muito como a funcionalidade disso e você já tem... Hoje, você tem cadastrado na ANEEL mais de 30 mil projetos de geração distribuída. 30 mil? Uau. Então, mas desses 30 mil, 29 mil são projetos de kits instalados em telhados residenciais. Então, são projetos quase de alto consumo, eles são equilibrados para que tenha um equilíbrio no consumo e pouca coisa está sendo transmitida para a rede. Projetos que estão ligados a esse exemplo que eu te dei de geração, ainda são muito tímidos. O mercado está com muitos projetos sendo desenvolvidos. Eu acredito que nos próximos 12 meses a gente aí vamos ter vários projetos aparecendo no mercado. É caro um projeto desse, Márcio? É bom lembrar que na geração distribuída você pode ter várias características de energias renováveis. Então pode ser uma planta solar, pode ser uma planta eólica, pode ser uma geração de biomassa, seja ela do lixo, usando o gás, pode ser um gás natural, desde que você qualifique a utilização e a qualificação, ela acontece quando você usa o calor dessa geração, ou uma CGH. Então, a CGH até 3 megas de demanda instalada e as demais até 5 megas. A solar é alguma coisa em torno de 4,5 milhões o mega instalado. A eólica é alguma coisa parecida com isso. A biomassa, os gases é um pouco menor em função das máquinas e a CGH é bem mais alta, alguma coisa em torno de 7 milhões por mega instalado, é o custo. E aí vai por tamanho do projeto? Então, quer dizer, um pequeno condomínio usa placa e uma grande indústria pode usar uma eólica ou uma biomassa? Tem essa característica também? Eu te diria que a característica é por rendimento. Então, por exemplo, uma usina solar, ela gera, sobre a sua potência instalada, alguma coisa em torno de 20%. Uma energia gerada por uma fonte hídrica, a fonte hídrica ela aproveita alguma coisa em torno de 70% de uma potência instalada. O que você tem em áreas que permitem uma hídrica, a hídrica é a melhor. Áreas que permitem o vento é melhor. Assim, a solar ela serve para a área que não tem mais nenhuma opção. Então, se você pegar, por exemplo, o norte de Minas, que está sendo uma área bastante desenvolvida nesse setor,
muitos projetos solares, porque você não tem outra opção fora o solar. No sertão nordestino, a mesma coisa. Você tem nos estados do Nordeste, principalmente na área litorânea, muitos projetos eólicos. Mas quando você segue para dentro do estado, você não tem outra alternativa. As alternativas são as solares, que principalmente nessas localidades servirão muito para ajudar a economia local. Que são terras totalmente não apropriadas e não aproveitadas, que serão utilizadas para geração solar. E como está a eólica, né? Está indo super bem nessa região, super né? Bem. Essa região que está indo super bem. Você falou 25% de economia, quer dizer, uma conta de R$50 mil sairia por menos R$12.500 ali, se o cara conseguir fazer um projeto desse. É bem significativo essa economia para um valor desse. A economia está diretamente ligada à tarifa da distribuidora local. Então, as tarifas das distribuidoras no Brasil, elas são diferentes para cada distribuidor. Tá. Então, a tarifa da Eletropaulo, ela é diferente de uma tarifa da CEMIG, por exemplo. Cada distribuidora tem a sua característica. Então, você tem descontos, você pode chegar a números superiores a esses 25% em distribuidoras que têm uma tarifa um pouco mais alta e descontos, às vezes, um pouquinho menores que os 25% em distribuidoras que estejam com uma tarifa menor. É que o consumidor já paga menos, então o desconto dele vai ser um pouco menor. Mas são descontos e reduções bastante expressivas para uma realidade de quem nunca pôde economizar no custo de energia. Isso aí, é um desconto significativo. Muito. Então, quer dizer, quem está com uma tarifa maior provavelmente vai receber antes esses projetos? Com certeza. Os projetos, se você pensar que um mega instalado de uma energia solar, ele custa a mesma coisa em São Paulo do que custa em Minas, e a tarifa da CEMIG ela é maior que a tarifa de São Paulo, o projeto primeiro vai acontecer no estado de Minas. E como está o trabalho de vocês? Onde vocês estão sendo mais demandados? Onde vocês estão trabalhando mais agora? A Econ está com um esforço muito grande. A gente criou uma unidade de negócio dentro da companhia para cuidar só desse tipo de projeto. Nós estamos desenvolvendo já em Minas um projeto com uma CGH, que vai abastecer uma rede de supermercados. Nós estamos desenvolvendo 2 projetos no Ceará, solares, que também vão abastecer uma rede de farmácias, e a gente está começando a olhar o mercado residencial, que é um mercado que precisa também ter a possibilidade de comprar uma energia um pouco mais barata do que paga hoje. O mercado residencial a gente fala no segundo bloco, porque eu vou para um rápido intervalo agora. Voltamos já. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez, em última instância, ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação, com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? E eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com o Márcio da Econ Energia. A gente estava falando, estamos bebendo uma água para a garganta ficar menos seca. A gente estava falando sobre residencial. Você falou que residencial é alguma coisa que a gente precisa voltar.
ou ter algum projeto, o que dá para fazer com o mercado residencial? A geração distribuída, como eu te falei, ela tem duas figuras jurídicas para ser constituída no lado do consumo. Ou é através de um consórcio ou é através de uma cooperativa. Um consumidor individual ele não vai conseguir fazer essa operação. Ele vai ter que aderir a um desses dois instrumentos. O grande desafio da Econ, por exemplo, é construir esse marco jurídico para que dê simplicidade e dê facilidade na compra de energia. O nosso objetivo, o mundo digital é a moda hoje, o mundo digital é a facilidade. O nosso objetivo, no médio prazo, é conseguir que um consumidor, ou nós, nas nossas residências, possa comprar energia por um aplicativo, por exemplo. Eu não tenho a menor dúvida que o setor elétrico, com os incentivos econômicos que estão sendo dados no setor, vai chegar muito próximo do mecanismo de facilidade de telecomunicações chegou. Você pode bem lembrar que ainda eu sou do tempo que colocava uma linha telefônica no imposto de renda. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, bem, né? Então, o setor elétrico, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos anos ele vai evoluir demais e a facilidade para a redução do custo ela vai acontecer até nas residências. Você está tentando com a tarifa branca, né, que é algo que deve entrar aí, que vai reduzir, quem não utilizar a energia nos horários de pico vai ter uma redução. E, obviamente, se você puder fazer mais uma forma de você gerar a sua própria energia, vai ser fantástico para cada consumidor. Com certeza. A tarifa branca ela vem corrigir uma distorção, quer dizer, quem tem um cuidado no seu consumo no horário vai poder economizar um pouco mais do que quem consome, por exemplo, no horário de ponta. Geração distribuída no mundo, como que é? A geração distribuída, o conceito de geração distribuída no mundo, do jeito que está no Brasil, ele não existe. O que você tem no mundo é um incentivo muito forte das fontes renováveis de energia, muito em função do protocolo assinado na Paris 21. Então você tem hoje a China como o país que tem mais placas fotovoltaicas instaladas. Em segundo lugar, você tem a Alemanha. A Alemanha teve um subsídio muito grande do governo, onde incentivou esse tipo de instalação. O Japão, a mesma coisa. O interessante do Brasil é que o Brasil não tem nenhum tipo de subsídio. O Brasil teve um sinal econômico que incentivou a iniciativa privada a investir em gerações renováveis para que haja um benefício para a sociedade. É bom não ter subsídio? Eu gosto da iniciativa privada. Eu gosto quando a economia, por si só, consegue fazer com que os projetos aconteçam com investimentos privados. Eu acho que o mercado ele consegue se regular com mais eficiência. E dessas experiências na China, com esse monte de placas solares, e na Alemanha que teve um incentivo, o que isso trouxe de bom para o país, para o consumidor? Porque na Alemanha também teve a história de você mudar um pouco a matriz de energia, né? Eles queriam ser a China também. A China também. A geração térmica na China é muito forte, é muito grande. Eles têm a maior usina hídrica do mundo, mas é um país também continental. É isso aí. Então, os incentivos solares, eles tiveram uma melhoria de escala na produção das placas, isso barateou muito e a explosão das usinas solares está acontecendo muito pela redução do custo das placas. Você viu que no último leilão do governo, energia solar sendo vendida a R$117. Coisas que há 3, 4 anos atrás a gente falava nada abaixo de 450. Uau. Então o ganho de escala na produção das placas foi muito grande. Então a China proporcionou também isso com o aumento das instalações das plantas solares no seu território. Outro país que eu vi que era muito interessante em geração distribuída é o Japão. Faz sentido? O Japão também tem uma alternativa. Você tem que pensar o seguinte, o Brasil é um país privilegiado. Né? Nós temos água, nós temos vento, nós temos sol. E alguns países não têm isso. Então, principalmente aqueles que estão ligados à energia nuclear, estão investindo muito em fontes renováveis, seja ela qual for, seja ela solar, seja ela eólica, seja ela hídrica, é muito difícil, mas biomassa, lixo, os países desenvolvidos usam muito a geração de lixo, na queima do lixo. A gente usa pouco ainda, né? Ainda pouco, porque ainda é uma tecnologia cara. A gente, por o Brasil ter muitas fontes, a energia gerada por lixo ainda é muito cara. Mas com o avanço da tecnologia vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a solar. Vai chegar bem por aqui, Vai chegar, com certeza. A Econ, se não me engano, há 2 anos atrás foi para o Chile, né? Abriu uma operação no Chile, é isso? Abrimos. A Econ hoje tem um escritório em São Paulo, uma base comercial em Manaus para atender os clientes do norte. E nós, há 3 anos atrás, fomos para o Chile. O Chile hoje nós somos líderes de mercado na gestão de consumidores. Nós temos uma base de mais de 150 clientes no Chile. E o Chile nós estamos construindo a nossa primeira usina solar de 3 megas. Que legal. O Chile, por que a nossa decisão primeiro investir no Chile? O Chile não existe a figura do comercializador na regulamentação. Para se poder tradear a energia no Chile, precisa ter um ativo de geração.
Tá. Então nós optamos em construir a primeira usina, deve ficar pronta entre setembro e outubro, começar gerando, e aí nós vamos seguir os novos projetos que nós temos no Chile. E qual que é o aprendizado dessa ida para o Chile? É você entender um pouco o mercado de lá para também ir para outros países da América Latina? A Econ tem um projeto, ela já atua com atendimento de clientes globais já há um bom tempo. Há 5 anos nós temos uma parceria com uma empresa americana que tem escritórios tanto nos Estados Unidos como na Europa. E eles são responsáveis por atender nos Estados Unidos, México e Canadá. Tá. E o escritório da Europa atender a Europa e a Ásia. E a Econ, em parceria com essa empresa, é responsável pelo atendimento na América do Sul. Então, o conceito é atender clientes globais com características regionais. Tá. Então, em função deste projeto, a nossa expansão na América do Sul ela foi quase que obrigatória. E natural também, é natural, óbvio. E o Chile foi uma grande surpresa. Grande surpresa? Grande surpresa. Eu brinco que nós atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos. E por quê, Márcio? Porque é um país organizado? O que você É um destacaria? país, uma economia dolarizada, um investimento mais seguro, muitas oportunidades. O mercado não era difundido, o mercado livre existia, a regulamentação, mas era um mercado que não era difundido. As empresas não tinham atenção a isso. E nós levamos a nossa experiência brasileira para o Chile, com uma atuação comercial muito agressiva. E conseguimos mostrar para o mercado que existe a oportunidade de redução de custo nesse insumo. E hoje nós nos tornamos líderes no Chile. E pelo que eu sei, o Chile também tem uma desburocratização para você fazer um investimento direto, que é fantástico, né? Você não precisa de tanto tempo para abrir uma empresa. Não, e eles querem que você vá fazer isso lá, né? É muito mais simples, tanto para abrir como para fechar, se for necessário. Se for necessário, que né? não é o caso. Diz um negócio para mim, a gente está falando muito sobre a nova onda dos veículos elétricos, o Brasil teria uma capacidade enorme para isso. Toda essa evolução que está tendo no setor elétrico, também é para preparar o Brasil para um momento desse? Eu não tenho a menor dúvida. Assim, é mais um ponto da revolução no setor elétrico. Eu acho que o carro elétrico vai vir mudar um pouco. Daqui a pouco nós vamos começar a ter postos elétricos pela cidade para abastecimento desses carros. Eu acho que o Brasil vai demorar um pouco mais que a Europa, mas é um movimento inevitável. Né? A energia elétrica vai se tornar o petróleo do mundo, né? Quando a gente começa a falar de carro elétrico, começa a falar de algoritmo em cima da mídia digital e todo mundo digital, um celular precisa de energia elétrica. Sem energia elétrica a gente não vai viver. Então a energia renovável ela veio para dar um equilíbrio para isso. Eu não tenho a menor dúvida que é um caminho sem volta. E com esse tamanho do Brasil, todas essas possibilidades que você mostrou aqui para a gente, é natural que você tenha mais incentivo ou mais formas de ter esse veículo elétrico presente de uma maneira rápida no Brasil. Eu também acredito nisso. Se a indústria automobilística, né, incentivar e vier para cá primeiro, mas não, né? O plano deles parece que é primeiro a Europa, né? Por tudo que eles já estão fazendo de infraestrutura lá, e depois o Brasil. Não esqueça dos chineses. Os chineses, sem dúvida nenhuma. É uma oportunidade. É isso. Márcio, obrigado pela sua presença e participação. Obrigado a vocês. E agora que já entendemos tudo como economizar na conta de luz, vamos ver o que a semana nos prepara. Vou falar para você a agenda da semana com o que de mais importante pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e os seus negócios. A semana começou com a divulgação do Boletim Focus. Com todos os acontecimentos que mexeram com a economia nas últimas semanas, é bom saber o que mudou no informativo semanal do Banco Central com a mediana de opinião de 100 economistas do país. Hoje o IPCA foi colocado para 3,50 no final do ano, um aumento. O PIB baixou para 2,50, estava 3 no começo do ano, já está em 2,50. O câmbio aumentou no final do período para 3,43 em 2018. E a Selic, 6,25, ainda se acredita numa queda de 0,25 ponto percentual. Porque na terça-feira, amanhã, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 6,5%. A decisão contrariou o consenso do mercado de que haveria uma queda de 0,25 ponto percentual. O Copom vai explicar o que mudou nesses últimos 45 dias que separaram as reuniões e o que ele pensa para os próximos encontros. A indicação para o futuro é de que a inflação vai aumentar um pouquinho, a atividade econômica continuará fraca e o balanço de riscos permanecerá no radar. Já na quarta-feira, outra ata será divulgada, mas do FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Os indicadores de atividade continuam indicando ritmo forte de crescimento nos Estados Unidos no segundo trimestre, o que fará o FONC atualizar a sua avaliação sobre a dinâmica da economia e da inflação. Eu passo para a próxima tela e o destaque volta a ser o Brasil, com o Banco Central divulgando o investimento estrangeiro direto em abril. A previsão é de um saldo
positivo de 3 bilhões de dólares. No primeiro trimestre de 2018, o Brasil recebeu 17,8 bilhões de dólares, um montante 25% menor do que em igual período do ano passado. Lembrando que o investimento estrangeiro direto é o mais importante, pois é capital produtivo que ajuda na criação de empregos. E na sexta-feira, para fechar a semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, divulga a bandeira tarifária que vai vigorar em junho. Se falamos com o Márcio agora há pouco sobre redução na conta de luz, agora eu trago a má notícia. A bandeira que já tinha sido elevada para amarela em maio deve ir para vermelha em junho. Isso significa um aumento de R$1 para cada 100 kWh consumidos. A decisão leva em conta o início do período de estiagem e os reservatórios de água mais vazios. Chegamos ao fim desse Dinheiro na semana de 21 de maio de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. E todo dia, às 17h30, você fica com Dinheiro ao Vivo, que traz o resumo das principais notícias do dia da política e da economia, com Giovana Pagel e Priscila Arroio. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!